With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, gente. Bom, eu não vou me identificar por conta que esse relato não é meu, esse relato é de outra pessoa. Eu vou contar aqui pra vocês, né? Aconteceu recentemente e eu tava com essa pessoa, não na hora, mas essa pessoa gravou e depois me mostrou, certo? E não foi só com ela que aconteceu, tinha outra pessoa com ela e essa pessoa também confirmou. E, bom, foi assim. Eu sei que nesse dia tava faltando energia. Bom, eu tinha acabado de chegar do trabalho, era em torno de umas 6 horas, 7 horas e teve um apagão. A rede aqui da minha rua é diferente da outra rede que passa perto de um loteamento que tem perto da minha casa. Ou seja, é a minha rua e acho que mais umas 2 ruas ficaram sem energia e as outras ruas não ficaram. Enfim, às vezes acontece, às vezes é um mau contato que dá por conta de alguma árvore que tá encostando na fiação, enfim. Eu sei que deu esse apagão, né? Certo. Aí, geralmente aqui quando acontece isso, o pessoal sai pra fora pra ver se tem energia nas outras ruas, pra saber se foi geral ou o que foi que aconteceu, enfim. E eu sei que eu tava em casa, eu durmo na parte de cima da casa, né? É um duplex, eu durmo na parte de cima. Aí eu tava na varanda, né? E eu vi as minhas primas, né, lá embaixo. E eu resolvi descer e ir lá conversar com elas. Por conta que, como tava sem energia, eu não tinha com quem conversar. Tipo, nenhum dos meus amigos, não tinha como eu conversar com meu namorado, nem nada. E eu vi elas duas lá e eu resolvi descer pra conversar com elas, né? Porque sempre quando acontece isso, o pessoal desce, vai pra rua e fica conversando até a energia voltar, né? Enfim, aí elas estavam na parte do quintal, assim, da minha prima. É porque, assim, aqui é um terreno e, tipo, tem a minha casa, aí do lado direito tem a casa da minha avó e mais lá na frente, um pouco assim afastado, tem a casa da minha prima. Bom, aqui mora meus vizinhos, a maioria são familiares, né? Elas estavam lá conversando e eu desci pra conversar com elas. E aí, né, nesse clima todo, a gente acaba, querendo ou não, tocando nesses assuntos. E a minha prima comentou que aconteceu algo bizarro, um pouco mais cedo antes de faltar energia. Ela contou que, bom, ela e o marido dela estavam escutando música e eles botaram uma música, certo? Pra tocar e ela ia gravar um vídeo deles dois cantando essa música. Eles não têm filhos, tá? É só eles dois na casa. Aqui perto não tem criança pequena, enfim, não tem recém-nascido, assim, nada, certo? E aí, o que aconteceu? Ela decidiu gravar essa música, eles cantando essa música, né? Ela disse que depois que ela gravou, né, aí teve a queda de energia e tudo mais, ela disse que, como tava sem internet, ela resolveu assistir o vídeo que tava na galeria dela. E aí,
mano, é muito bizarro, é muito bizarro. Eu acho que ela ainda tem a gravação. Ela foi escutar a música, né, que eles dois estavam dançando, quando de repente, assim que começa a música, o cantor não chega a cantar ainda. Tá tocando assim a melodia e do nada, uma voz de criança, sabe? Criança mesmo, assim, não falando, mas quando a criança tá tentando falar, mas ainda não consegue, sabe? Como se fosse uma criança de meses ainda, sabe? Que não chega nem a ter 1 ano. E ela gravou 2 vídeos. E ela achou muito esquisito. E ela ficou, nossa, que esquisito. E ela foi assistir o outro vídeo. E no outro vídeo aparece a mesma voz dessa criança. E automaticamente ela entrou em pânico. Ela foi mostrar o namorado dela, né? O marido dela. E ele também achou muito bizarro, porque na hora não tinha criança chorando, na hora... Nem os meus vizinhos têm criança pequena aqui, não tem criança de meses. Ela pensou assim, não, deve ser na música, alguma parte deve ter alguma criança. E ela botou a música pra tocar do começo de novo. E em nenhum momento da música aparece voz de criança. E quando ela bota o vídeo pra tocar novamente, em um certo trecho, aparece a voz dessa criança. E no outro vídeo que ela gravou, mais na frente, aparece novamente. E nenhum trecho da música tem, e nenhum dos meus vizinhos tem criança pequena. E assim, eu não cheguei a comentar nada com ela pra não deixar ela mais em estado de pânico, né? Porque ela ficou muito assustada, ela não quis mais ir pra casa. Ela e o namorado dela ficaram apavorados, né? E também tava faltando energia, ela não queria botar o pé lá de jeito nenhum. Por isso que elas estavam lá fora e ela chamou a minha prima pra ficar conversando com ela, por conta que ela ficou com muito medo. E ela mostrou pra minha prima, inclusive eu escutei o próprio vídeo que ela gravou e realmente aparece a voz de uma criança. Eu fiquei toda arrepiada, nossa, me deu um frio na hora. E o interessante é que essa minha prima, ela, meses atrás, ela tava grávida, ela engravidou, porém ela acabou perdendo o bebê. E na hora isso ocorreu na minha mente. Será que é a criança? Enfim, não sei. Eu pensei logo isso. Só que eu não cheguei a dizer nada pra ela pra não espantar ela, né? O engraçado é que a minha outra prima que tava com a gente, ela disse, porque assim, antes dessa minha prima que gravou o vídeo e morar nessa casa, a minha outra prima e o pai dela e a mãe dela estavam morando lá, porque nessa época eles que alugaram a casa, certo? Eles estavam morando lá. E a minha prima disse que um certo dia ela viu uma menina na janela e ela pensou que poderia ser a minha irmã. A minha irmã, ela tem em torno de 9 anos, 9, 10 anos. E ela disse que pensou que poderia ser a minha irmã na janela, né? Porque ela viu um cabelo de uma menina. E quando ela correu pra janela, a menina desapareceu. E ela tentou ver se a menina tinha ido na direção da minha casa, na direção de outra casa. E não tinha como, porque foi muito rápido. Não tinha como essa menina ter corrido e ter desaparecido rápido assim. E se ela tivesse corrido, ela teria escutado os passos da menina correndo. Ela disse que não ouviu nada, essa menina desapareceu. Ela disse que ficou apavorada. E o meu tio, ele também relatou que chegou a ver já uma criança passando pelo corredor da casa, né, quando ele morava lá. Só que ele achou que era alguma coisa da cabeça dele, que ele tinha visto errado, sabe? Porque o meu tio, ele é muito cético, né? Ele não acredita muito nessas coisas. Mas, enfim, esse é meu relato. E foi muito bizarro, muito bizarro. Até hoje a gente não descobriu de onde foi essa voz. Ninguém sabe qual foi a origem, de onde veio. E, enfim, é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de estar contando meu relato. Dizer que eu gosto muito do podcast. O podcast tá cada dia melhor. Cada vez o pessoal trazendo mais e mais relatos assustadores. E eu não consigo mais parar de ouvir. É isso, e eu vou desligar aqui. Você tem 3 novas mensagens. Olá, Lucas, tudo bom? Meu nome é Renan, eu falo da cidade de Sinop, aqui no Mato Grosso. Faz um tempo que eu já acompanho o podcast, mas eu nunca tive coragem de mandar meu relato, apesar de ter visto muita coisa, até porque eu sou motorista de carreta, sabe? Então eu vejo algumas coisas, mas eu sempre relevo, não, isso daí é mentira, isso é coisa da minha cabeça. Ah, mas pode ter sido, sabe? Sempre a gente nunca quer acreditar na espiritualidade ou em outra coisa. Mas tem um relato que eu tenho que compartilhar, que eu não me aguentei, até hoje eu não consigo engolir isso. Em 2021, eu saí do Sinop, sentido a Uberlândia.
no Minas Gerais para carregar cerveja para trazer para Sinop, que era meu trabalho, né? Onde antigamente eu trabalhava puxando cerveja, né? Eu trazia cerveja na carreta, né? E foi entre janeiro, maio, eu lembro que foi meio que no começo do ano. Eu fui para Uberlândia e para voltar de Uberlândia para ir para Sinop, a gente tem que passar por Jataí, entre Jataí, Mineiros, sabe? Para seguir para Mato Grosso. Aí eu passei a cidade de Rio Verde, sentido Jataí. Quando eu passei Rio Verde, eu senti meu caminhão meio estranho, não, beleza. Fui embora. Entre Rio Verde e Jataí, do lado esquerdo, tem um restaurante que fica bem no meio das duas cidades. Quem é da região vai saber onde eu tô falando. E é pista mão dupla, né? E bem ali meu caminhão quebrou. Meu caminhão quebrou e tive que ficar ali. E quebrou, já era 9 horas da noite, 9h30 por aí. Não, beleza, quebrou aqui, graças a Deus, né? Tô no recurso, vou ali jantar. Quebrei e, sabe, sempre eu agradeci a Deus, sabe? Sempre fui muito grato por tudo, sabe? Falei, nossa, cara, todo caminhão quebra, tudo acontece. Então eu sempre fui grato, né? Quebrou e eu tô no recurso, tem onde eu jantar. Eu vou jantar, vou comer um negocinho ali rapidão ali, vou pra minha cabine, deitar, amanhã cedo eu arrumo, né? Não tem o que fazer. Beleza. Quando eu deitei, cheguei na minha cabine, sabe? A maioria de vocês tem certeza que não sabe como que é um caminhão por dentro, mas um caminhão por dentro tem uma cama muito confortável. Bom, pelo menos a do meu caminhão é bem confortável. Até porque eu mandei fazer, né? Mandei fazer totalmente diferente das outras. É uma cama de casal, tira o banco do carona. Então, um luxo por dentro. E nesse dia, eu liguei o interclima. O interclima, pra quem não sabe, é tipo como se fosse um ar-condicionado noturno que tem nas carretas. Tava fresquinho, só que eu sempre gostei de dormir um pouquinho com o vidro aberto. E eu deixei uns dois dedos de vidro aberto. Do lado direito, do lado do mato, né? Do lado esquerdo aqui era o restaurante. Do lado direito era mato. Mato não, um canavial. Era um canavial. E tá, né? E onde eu tava, de vez em quando, pegava o sinal do celular, então respondia algumas pessoas via o Facebook. Então eu falei, eu vou dormir. E já era umas meia-noite. Eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, meu Deus, e se vir bandido aqui? Eu falei, mas esquece. Pelo menos eu no recurso, deu tudo certo, quebrou aqui, amanhã cedo arruma e é só uma noite também. Não vou ficar pra sempre aqui mesmo. E eu comecei a escutar passo. Aí na hora, o que eu pensei? Pronto, vão vir me assaltar. Quando eu olho, eu peguei, porque tem a cortina que a gente fecha todos os vidros aqui, né? E aí eu tava com a luz toda apagada dentro do escuro e eu, no cantinho da janela, fui dar uma espiadinha. Não vi nada. E tava do lado da roda do caminhão meu, do lado aqui, sim, sabe? Eu escutei, mas era do lado da porta de uma carreta aqui. Eu falei, caramba, beleza. Eu escutei um barulho um pouquinho mais pra dentro do mato. E quando eu olho, o que eu vejo? Sai perto do canavial, é uma figura, não sei o que era, mas parecia ser uma mulher de cabelos longos. É aquele roupão branco, sabe? Não tem aquelas rouponas, aqueles vestidos que vai do pescoço até nos pés, até perto das canelas, assim. Então, era aquilo lá. Eu fiquei olhando para aquilo, sabe? E falei, cara, mas eu não tô vendo isso, né? E eu comecei a suar, fiquei desesperado. Só que na hora, sabe, eu sempre fui um cara, quando eu vi, eu nunca acreditei nisso, então eu sempre fiquei duvidando. Falei, mas isso não pode ser. E dava risada indo por cima. Falei, mas não pode ser verdade que eu tô vendo. Beleza. Aí eu fechei a cortina de novo, fui lá, fechei a janela, fechei tudo, vai que entra pra dentro. Aí eu pensei, cara, eu não vou conseguir dormir. O que é aquilo? Fiquei pensando, aí eu fui espiar de novo e ela já tava mais longe. Só que pareceu daí que quando ela tava mais longe, ela começava a se movimentar. Daí eu percebi que ela começou a vir. Aí ela entrava pra dentro do canavial. Aí ela saía de novo. E eu fiquei olhando aquilo lá, sabe? Na maior curiosidade do mundo pra saber o que era aquilo. Só que, sabe, no fundo, a gente mesmo olhando, sabe? Como eu fui um cara muito duvidoso dessas coisas, mesmo olhando, eu não tava acreditando. Eu falava, não, isso aí deve ser uma ilusão de ótica ou qualquer outra coisa, menos um fantasma. Isso não é fantasma. Eu pensei pra mim, eu vou descer lá. Só que daí eu sou um cara que eu tenho muito medo de cobra, esse tipo de coisa. Eu falei, vai que eu saio daqui dessa cabine, piso dentro numa cobra. Quem tem cobra? Muita cobra na beira de estrada, né? Falei, vai que eu saio daqui dentro, piso numa cobra, ou algo do tipo, vou ficar aqui dentro mesmo. Só que daí começou a me dar um medo. Eu falei, cara, isso não é real. Isso não pode ser real, cara. Eu tô vendo coisa ou eu tô ficando doido. E beleza, fiquei observando, até que uma hora eu cansei de observar, peguei no sono e dormi. Acordei no outro dia, já acordei assustado, já olhei, desci fora do caminhão. Aí realmente tinha umas pegadas na porta do meu caminhão ali, sabe? Só que eu pensei, o que pode ser isso? Porque não é só eu que estaciono carreta aqui, muita gente estaciona também, então não sei o que pode ser. Às vezes pode ser o que eu vi ontem, ou pode ser outra pessoa, então eu não vou ficar julgando ninguém. E daí eu fui do outro lado do restaurante, onde tinha uma borracharia, tirei a
a roda da carreta, onde tinha estourado minha campana, e começou a cair mensagem no WhatsApp. E um colega meu que é de Sinop ali, eu não vou citar o nome dele, ele mandou um vídeo pra mim, um monte de coisa, de uma mulher. Vocês vão lembrar disso, eu tenho certeza que quem acompanha o Relatos do Além vai lembrar. Lembra que em 2021, uma mulher estava assustando um pessoal que estava no canavial? Lembra que eles estavam andando de carro, eles viram uma menina no canavial, até pegaram, sacaram a arma, deram um tiro. Eu sei que muita gente vai lembrar desse vídeo. Rolou muito isso na rede, no Facebook. Espírito é encontrado em canavial, em Minas Gerais, não sei o que. Quando eu vi aquilo, cara, eu juro pra você, cara, e aquilo me deu um medo. Foi um medo maior do que quando eu tava olhando aquela criatura lá fora. Eu falei, cara, eu vi essa menina. E eu falei pro meu amigo, falei, ô Fernando, eu quebrei no meio do canavial e eu vi essa criatura aí. E aí, você tá mentindo? Eu falei, tô falando sério, né? Ninguém acreditou em mim. Então, já que ninguém acreditou em mim, eu acredito que alguém nessa podcast vai acreditar. Minha esposa acreditou em mim, né? Porque ela já viajou comigo, ela já viu muita coisa já também. E aí tá. E eu voltando até hoje, eu não consigo tirar isso da cabeça. Até hoje eu não consigo tirar isso da cabeça, saber o que realmente aconteceu. Procurei de novo esse relato, esse vídeo. Achei o vídeo tudo, mas nunca soube qual que foi o paradeiro disso, se acharam essa mulher ou não. Eu só sei que foi uma história na minha vida que foi muito cabulosa e eu não quero ter essa experiência de novo, não. E o segundo relato que eu tenho, eu saí do Sinop. Hoje eu só viajo entre Mato Grosso e Pará. E eu costumo viajar, como eu falei, eu sempre gostei de andar de noite e tal. E eu saí de Sinop, era meia-noite e meia, eu e minha esposa e meu filho de 2 anos e meio. Ele veio dormir na cama, minha esposa do meu lado conversando, e como sempre, eu andando devagar. Saí de casa, na verdade, às meia-noite e meia, até pegar a BR que é pertinho, foi 1h da manhã, e eu andei uns 40 km de Sinop, e eu, com a luz alta do caminhão, né, o caminhão tem um farol ótimo, bem melhor do que carro. E eu tava o quê? Uns 55, 60 por hora. No retrovisor não tinha ninguém atrás de mim, não tinha ninguém vindo de frente. Então eu tava naquela, né? Eu falei assim, eu gosto de andar de noite por causa disso aqui, suave, não tem ninguém pra te encher o saco, ninguém pra te incomodar. E eu e minha esposa conversando ali, né? E do lado direito, assim, da nossa pista, a gente viu uma mulher caminhando. Essa mulher, ela tava... Eu lembro, porque por eu estar devagar e olhar todos os detalhes, eu lembro como se fosse hoje, como se fosse agora, cara. Eu lembro que ela tava com um vestido até perto do joelho. Era um vestido clarinho. As bordas do vestido, assim, tinha uns detalhezinhos azul, como se fosse uma florzinha. Ela tava usando, sabe aquele chapeuzinho cata-ovo? Só que não era um chapeuzinho feio. Era um chapeuzinho bonito, cara. Meio branquinho, uma corzinha meio clara. Bonitinho, assim. Dava pra ver que o cabelo dela, por mais que era um cabelinho curto, dava pra ver que era loira. Só que chamou mais atenção é que ela tava segurando um ursinho de pelúcia nos braços. Ela tava abraçada com um ursinho de pelúcia e caminhando na pista. E quando eu vi, eu falei, olha lá, amor, o que é aquilo? Ah, e a minha esposa, nossa, é uma menina, uma mulher. Eu falei, ó, mulher, ela tá caminhando, tá aí, eu já pisei no freio, já fiquei olhando aquilo. E ela tava impecável, isso era 1h30 da manhã, segurando o ursinho, caminhando na beira da pista. Isso dava, o quê? Quase os 40 km de Sinop. E eu falei, eu vou lá. Minha esposa, não, você não vai, eu vou achar esse lugar, eu quero ver essa mulher, eu quero saber o que é isso. Eu não sei se foi sorte dessa mulher, eu acho que na verdade foi sorte minha, que eu não achei um estacionamento. Como minha carretão é 25 metros, eu não consegui achar um lugar adequado para encostar ela. Tinha um lugarzinho lá, mas ia ficar um pouquinho em cima da pista e acaba sendo perigoso. E até hoje eu sou inculcado com isso daí, cara. Isso aí foram os 2 relatos que eu vou trazer hoje. Eu tenho muitos relatos ainda que eu vi, mas não quero acreditar. Inclusive tem relatos aí de pessoal vendo bola de fogo, sabe? Eu já vi isso também, mas acabei criando um pensamento meio besta sobre isso. Falei assim, gente, isso daí é gás da terra, que não sei o que, sabe? Eu tenho uns pensamentos meio doidos, eu não quero acreditar, mas eu vi, sabe? Não quero acreditar que seja fantasma, seja o capiroto ou algo do tipo, mas, sabe? Mas teve esses 2 relatos aí que eu tive que contar. Então é isso, eu espero que tenha gostado. Eu não gostei muito não, né? Mas se vocês gostaram desse relato aí, tudo bem, cara. Não foi uma experiência muito legal pra mim, mas eu acho que eu senti a obrigação de relatar isso. E é isso. Valeu aí, Zocas. Tudo de bom. Você tem 2 novas mensagens.
E aí, Zoucas? Aqui quem fala é Scarlett, falo de Uberlândia, Minas Gerais. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho incrível. O Relatos do Além está sendo disparadamente um dos melhores podcasts da atualidade sobre esse tipo de situação, de casos insólitos. Então, de parabéns pelo conteúdo. E hoje eu vim trazer para vocês, primeiramente, não uma experiência minha, mas um relato que aconteceu com a minha mãe. E essa primeira situação, ela aconteceu em Paracatu, Minas Gerais, por volta de 1992, quando a minha mãe tinha seus 12 anos de idade. A casa onde a minha mãe foi criada, a casa dos meus avós, foi um terreno que eles compraram, construíram a casa do zero. Nunca teve outra pessoa morando ali além deles. Só que, por algum motivo, a minha mãe, ela sempre sentiu alguma coisa naquela casa, algo que não era normal, uma presença maligna. E com o passar dos anos, ela percebeu que isso foi se intensificando, até chegar num ponto de uma certa noite, ela ter sentido uma presença tão forte, que ela começou a fazer orações, pediu proteção, adormeceu enquanto fazia essas orações. Porém, no momento da noite, algo sussurrou no ouvido dela as seguintes palavras: "Hoje eu vou te pegar." Nisso, a minha mãe acordou desesperada. Começou aquele alarme todo. Ela dividiu o quarto com a minha tia. Minha tia também era uma criança. Todo mundo ficou muito intrigado com a situação. Eram 3 irmãos: ela, a minha tia e o meu tio. O meu tio, quando eu perguntei pra ele sobre esse caso, ele descreve aquela noite como se o demônio tivesse aparecido pra minha mãe e quisesse pegar ela. Ela tava muito desesperada. Ela não descreveu com essas palavras, mas ao ver dele era uma situação desse modo. E a minha avó, ela teve um posicionamento muito estranho. Ela ficou brava com a situação. Ela ficou brava. Ela falou da seguinte forma: nessa casa não existe o mal. Não existe. Só que a minha avó, ela percebeu que a minha mãe estava muito abalada. Muito abalada. E ela precisava mudar a postura dela naquele momento ali para contornar a situação. E aí ela pegou uma imagem de Nossa Senhora, acendeu uma vela, fez uma oração e colocou no quarto das meninas para elas dormirem tranquilamente. Beleza. No outro dia, minha avó levou a minha mãe e um padre, que hoje em dia é bispo na cidade, para fazer uma oração de exorcismo. Nisso, o padre falou alguma coisa para minha avó que a minha mãe não sabe o que era. Não se sabe o que foi dito. E ok, foi feita a oração. Minha avó pegou a minha mãe, levou para casa. Os ânimos se acalmaram e a vida foi o seu curso natural. Com o passar dos anos, a minha mãe e o envolvimento dela com o catolicismo foram se intensificando. Ela participou do movimento da renovação carismática, que é justamente você intensificar seus conhecimentos sobre o catolicismo. E nesse momento da vida dela, ela se aproximou de uma pessoa que veio a calhar ser sua tutora, que ela era muito próxima de Deus. Ela era uma pessoa muito iluminada, uma pessoa que recebia muitas revelações. E um certo dia, enquanto ela fazia uma oração, a minha mãe estava presente e ela fez uma colocação para minha mãe. Em uma certa noite, você sentiu medo, você sentiu uma presença maligna. O Senhor me pediu para te explicar que aquela presença não veio dele. E nisso a minha mãe ficou assustada, porque ela nunca tinha comentado isso com essa pessoa. E ela ficou em choque por aquela revelação. E nisso também foi dito que a família, por parte de pai, meu avô, a família dele estava envolvida com o ocultismo. Era uma situação tão intensa que amaldiçoou o sangue da nossa família, que foi passado de geração para geração. E para quebrar esse ciclo, a minha mãe, o mentor delas, rezaram bastante para interromper aquela situação, quebrar esse ciclo. Pediram perdão pela situação. Com o passar dos anos, a minha mãe ela só se aprofundou mais ainda com esse lado espiritual dela. Hoje em dia ela não sente mais presenças ruins, muito pelo contrário, ela sente presenças divinas ao seu redor, principalmente em momentos difíceis.
E comigo aconteceram situações um pouco similares, porque eu também vivi na casa da minha avó. E desde pequena eu nunca gostei de dormir lá, porque realmente à noite a situação ela mudava, o ambiente ficava pesado. Era uma situação muito amedrontadora. E eu sempre me apeguei muito à oração, sempre pedia muita proteção. Com o passar dos anos, depois que eu saí da casa da minha avó, aconteceu essa única situação que eu vou reportar para vocês, e ela nunca mais veio à tona. E uma certa noite, eu tinha ido na casa de alguns amigos e eu lembro que a gente estava até conversando algo do gênero, né? Sobre esses assuntos mais paranormais. E já era bem tarde, era por volta de 1h da manhã. Eu fui pra casa da minha avó. Assim que eu cheguei, eu fui direto pro quarto, assisti um pouco de TV e logo fiquei com sono. Nisso, eu desliguei a TV e fui dormir. Na hora que tudo estava apagado, tudo estava desligado, que não tinha uma luz no quarto, a cama começou a tremer. Se tivesse várias pessoas debaixo da cama, chutando com muita força e raiva. E eu fiquei impressionada, porque a cama da minha avó não é essas camas atuais, box, é uma cama rústica de madeira legítima, muito pesada, da época do casamento delas. A cama deve ter uns 50 anos de idade. E eu fiquei pensando assim, gente, o que tá acontecendo? Não faz sentido. Será que é alguma bomba? Porque lá em Paracatu, lá é uma cidade mineradora, né? Então acontecia às vezes deles soltarem algumas bombas em determinadas regiões ali e as coisas tremiam. Só que deu pra ver que a única coisa que estava tremendo era a cama. Nada mais estava tremendo. E eu sentia muita vontade de gritar, de chamar pela minha avó, só que a minha voz não saía. É muito interessante, né, como várias vezes eu já me imaginei vivendo certas situações, principalmente nessas questões paranormais, que eu me interesso bastante. Porém, quando eu vivi essa situação, eu não tive forças nem para gritar, para pedir por ajuda. E eu adormeci na base do esforço mesmo ali, com muita oração. Eu consegui adormecer. Não parou. Eu dormi enquanto a cama tremia. Eu não sei o que estava acontecendo. Realmente não sei. Eu sei que no outro dia eu falei com a minha avó e ela agiu de uma forma novamente não tão receptiva contra esse assunto. Ela virou pra mim e falou assim: você queria me chamar enquanto isso estava acontecendo? Eu falei assim: vó, eu queria que você me ajudasse, porque eu tava com muito medo. Ela virou pra mim e falou assim: você que arranja esses problemas e eu que tenho que resolver? Brava comigo. E eu fiquei pensando, gente, ou a minha avó, ela tá acostumada com esse tipo de situação e ela vive em negação, ela simplesmente ignora, entendeu? Porque hoje em dia ela mora lá sozinha. Ou ela é cética sobre essas questões, porque, gente, não faz sentido. Pela segunda vez, ela agiu de uma forma totalmente negativa, realmente negando a situação. Mas foi isso, pessoal. Esses são os meus relatos. Eu espero que vocês gostem. Valeu! Você tem uma nova mensagem. Fala, Zoukas, tudo bem? Muito feliz por estar participando aqui do Relatos do Além. E espero contribuir aí com um relato muito bom para os ouvintes. Queria parabenizar pelo trabalho, acompanho relatos, acho que desde antes do Relatos existir, né? Desde a época do Hangar 18. E gosto muito do seu trabalho, Zoukas, parabéns aí por tudo que você vem conquistando. Parabéns pelas histórias que você vem compartilhando. Acho que isso é muito importante. Acho que o conhecimento ele é transmitido através das histórias, através dos relatos e tudo mais. E é um trabalho que eu faço também, então é satisfatório ver que outras pessoas também, de certa maneira, pensam parecido com você, de certa maneira, contribuem para uma filosofia a qual você acredita, né? E hoje eu vou contar o relato assim que talvez seja o relato mais especial para mim, para minha família, e com certeza é o relato que fez, pelo menos boa parte de quem eu sou acontecer, né?
fez de mim o folclorista que eu sou, me fez me dedicar aí muitos e muitos anos a estudar o folclore, estudar muita coisa, e é um divisor de águas na minha família, né? Então, e tem tudo a ver com o mês, então eu vou explicar. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rogério Oliveira, eu tenho um podcast também aqui, o A Hora do Pesadelo Podcast, tá aqui no Spotify, onde a gente fala de cinema, fala de filmes e outras produções, principalmente produções de terror. E eu tenho meu canal lá no YouTube, fica aí o convite para quem quiser escutar outros relatos, para quem quiser ver um pouquinho das outras histórias que eu tenho para contar, que é o Sem Tempo. É só ir lá no YouTube lá e colocar @semtempo e você acha o meu canal lá, onde a ideia é contar histórias, causos, relatos e tudo que acontece um pouco no interior e tudo que você contaria com seus amigos dentro de um bar ali conversando. A hora que vocês entrarem no canal vocês vão entender. E bom, hoje eu vou trazer o relato mais especial. Bom, o Saci, ele tentou matar o meu avô e depois de alguns anos também tentou matar o meu pai. E aí eu vou compartilhar essa historinha com vocês. E graças a esses acontecimentos, a educação que naturalmente eu já ia receber nascendo ali no interior e na roça, ela foi reforçada. Então, naturalmente nascendo no sítio, você já aprende um monte de coisas sobre várias e várias histórias da mata. E das criaturas que moram ali, das entidades, de todas as crendices e lendas. Porém, como tem essa passagem do Saci, literalmente entrando em confronto com meu avô e depois com meu pai, o meu pai sempre fez muita questão de passar ensinamentos e de sempre que podia contar essa história para falar que com natureza não se brinca, com as entidades da natureza não se brinca e tomar cuidado. Bom, essa história ela se passa ali na década de 50. O meu pai nasceu em 53 e quando isso aconteceu ele tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Então devia ser ali 56, 1957. E o meu pai é o terceiro filho de uma família com 19 filhos vivos. Ainda tiveram outros irmãos do meu pai que faleceram, infelizmente. E o meu pai nasceu no mato, na floresta mesmo. Ele nasceu na cidade ali de Vale do Ribeira, no interior de São Paulo. Que a Vale do Ribeira ela fica junto com outras cidades num complexo de mata que é conhecido como PETAR, né? Que é o Parque Estadual do Alto do Ribeira, que é uma área de preservação gigante, Mata Atlântica, com muita mata. Fica aí o convite para as pessoas conhecerem o PETAR. Pelo menos joga lá na internet, vê como é que é, ou vai lá fazer um turismo, conhecer. Tem cavernas, tem trilhas, tem rios, tem atividade para tudo quanto é gosto e tem lugar para ficar também para tudo quanto é gosto. A culinária é excepcional e tudo mais. Mas bom, quando meu pai nasceu lá na década de 50 e tudo mais, as coisas eram muito diferentes, não tinha zero tecnologia. Meu pai literalmente nasceu numa casinha de taipa ali na beira do rio, no meio da mata, e era tudo muito precário, tudo muito simples. E o meu vô, ele era mateiro. Meu vô vivia de serviços para outras pessoas e para ele mesmo, para a família dele ali, na mata. Então ele caçava, ele pescava, ele abria a trilha, ele ajudava as pessoas a atravessarem a trilha como espécie de guia ou como, às vezes, apoio na segurança e tudo mais mesmo. Ele buscava pessoas que se perdiam na mata. E assim, para vocês entenderem ainda mais, além do trabalho dele ser atividades na mata, o meu avô ele tinha um hábito de sempre estar mudando. Como era uma situação muito precária, muitas crianças e a vida bem justa, assim, né? Muito humilde. Sempre que ele via que os recursos ali onde ele estava morando estavam mais difíceis ou que não estava tão legal, ele se mudava. Então ele conhecia a mata com a palma da mão. Só que assim, chegou um determinado dia lá, ele avisou a minha avó que ele ia sair para caçar e saiu e não voltou mais. E passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia e meu avô não voltava. E aí todo mundo falou, né? Não é possível. O Daniel se perdeu? Como que ele vai se perder na mata que ele conhece com a palma da mão? Ou será que ele se machucou? Ou ele foi atacado por algum bicho, por uma outra pessoa? Enfim, aí no terceiro dia bateu a preocupação na minha avó. Ela chamou um irmão, aí esse irmão dela chamou outras pessoas
e eles entraram na mata para procurar o meu avô. E depois de procurar por algumas horas, de andar, acharam o meu avô. E o meu avô tava, num estado... Tava catatônico, ele não falava coisa com coisa, o raciocínio não tava legal. Ele tava com as roupas todas rasgadas, sujas. Enfim, ele tava assim, como se tivesse realmente levado uma surra e como se tivesse perdido realmente a consciência, que eles chamam de juízo, né? E não tava falando coisa com coisa. Aí eles resgataram ele e levaram ele para casa. Aí, naturalmente, chamaram uma pessoa, que era ali a parteira, que era a enfermeira da região ali, não sei se tinha alguma formação, algum conhecimento. Chamaram essa pessoa tentou ajudar. O que era ali de machucado superficial, o que era de mais comum, ela soube tratar, mas o fato de ele não estar falando coisa com coisa, ela não soube tratar. Então ela pediu para que chamasse algum outro especialista. E chamaram outro especialista, essa pessoa também não soube o que fazer. E a religião lá, as crendices são muito, muito fortes, né? Naquela época também, né? Anos 50 era mais ainda. E aí a minha avó chamou um padre, alguém da igreja. O meu pai sabia que era alguém da igreja. Acreditamos que era um padre, né? Que hoje nem minha avó nem meu avô já são mais vivos há bastante tempo, né? Então não consigo perguntar para eles quem que era essa pessoa. Essa pessoa da igreja foi lá e viu meu avô naquele estado, orou por ele e quando ela, no meio da oração, ela entendeu que aquilo não era natural, não era normal. Era algum tipo de magia, de feitiço, alguma coisa do tipo. E aí ele falou que ele não podia ajudar, que minha avó ia precisar pedir ajuda de uma benzedeira, alguém com esse conhecimento assim. E minha avó fez isso, foi atrás de uma benzedeira, a benzedeira falou para ela procurar uma curandeira, alguém da mata, e aí nessa minha avó já tinha procurado mais de 10 pessoas, até que achou uma pessoa que fazia um pouco de tudo, benzia, fazia remédio, fazia de tudo lá, era muito conhecida. Essa pessoa foi lá e também tentou ajudar o meu avô, que ainda já estava indo pro 3º mês aí nesse estado sem falar coisa com coisa. Essa pessoa falou que a magia era muito forte, que a magia era muito delicada, muito complexa para ela mexer, e indicou uma feiticeira para minha avó, uma pessoa que morava no litoral, e falou que essa era a única pessoa que ela achava que ia ter o conhecimento suficiente para ajudar o meu avô. Aí foram atrás dessa feiticeira. Essa mulher foi, depois de alguns dias, passaram-se meses, meu avô nesse estado, e essa pessoa chegou e ela já logo de cara entendeu que realmente ele tinha mexido com alguma entidade, com alguma coisa da natureza, com alguma coisa ali do mato. E essa pessoa aí, ela pegou e fez os trabalhos, fez as coisas. Eu nem sei dizer se tem alguma coisa envolvendo alguma religião, algo do tipo, porque eu tô tentando replicar a história com o máximo de detalhes que eu tenho, que meu pai contou, que os meus tios contaram, que algumas pessoas próximas da família contaram, e até minha mãe de vez em quando contava uma coisa ou outra, que ela também tinha escutado dessa história. E aí foi isso, essa pessoa conseguiu curar o meu avô. Meu avô, depois de algumas horas do trabalho que ela fez lá, voltou à consciência, voltou a ser uma pessoa que se comunicava normal, que falava normal, tudo normal. E aí meu avô, depois de um tempo, ele chamou todo mundo para conversar e aí ele contou a história. Que segundo ele estava na mata, ele estava seguindo a trilha de algum bicho lá. E aí ele começou a se sentir mal, começou a se sentir estranho, começou a se sentir esquisito e começou a se sentir perdido. E aí ele falou que ele passava pelos lugares e não fazia sentido o lugar que ele estava passando. E aí ele andava e saía no mesmo lugar. E aí ele ia para um lado, ia para o outro e batia no mesmo lugar. E aí ele com mal-estar, se sentindo estranho, esquisito e tudo mais, e daquele jeito. Depois de algumas horas de aflição, de sentimento confuso e tudo mais, ele fez o que a maioria dos caçadores aí fazia naquela época, que era uma oração de armas. Ele abaixou lá, orou, fez o que a fé dele ensinava lá, que ele tinha aprendido, e aí as coisas começaram a melhorar, a se clarear um pouco para ele. E aí foi quando ele entendeu que ele estava caindo numa peça de alguma coisa ali esquisita que ele não entendia. E aí ele continuou orando e continuou andando e as coisas começaram a melhorar para ele. Até que ele escutou risada de criança, ele começou a ter a sensação de estar sendo seguido e tudo mais.
E em um determinado momento lá, ele entendeu que o problema dele era com o Saci. E quando ele entendeu, o Saci simplesmente apareceu pra ele. A história é mais ou menos assim, tá? E nessa que o Saci apareceu pra ele já de cara, já discutiu com o Saci. Falou, pô, tá acontecendo e tal, o Saci brincando com a cara dele, falando um monte de bobagem pra ele. E o meu vô era muito chucro, muito bravo, muito, sabe, muito sério mesmo, assim, a vida inteira. E meu vô não tinha paciência com nada nem com ninguém. E não era o Saci que ia fazer a paciência do meu vô começar a acontecer ali naquele momento. E o que meu vô fez? Meu vô ameaçou o Saci. Pegou a arma e falou, se você não parar de me encher o saco, de você não parar de me atormentar, não sair do meu pé, não me deixar em paz, eu vou pegar você. Aí o Saci falou, você não vai fazer isso, porque se você fizer isso eu vou me vingar. E meu vô, e deu 3 tiros no Saci. Aí, pelo que meu pai, pelo que os meus tios contam, meu vô errou 2 tiros, e ele falou que não tinha como errar, que era muito perto, mas o 3º tiro ele acertou, pegou o Saci de raspão, a ponto de derrubar o Saci. O Saci caiu, meu vô já não sabia mais o que ia acontecer, o que ia fazer, só esperando para ver o que acontecia. Depois de um tempo o Saci se levantou e, segundo o meu vô machucado, cambaleando, pegou um pouco de poeira na terra e rogou uma praga pro meu vô, simplesmente isso. E soprou aquilo na cara do meu vô, e meu vô não se lembra de mais nada. E aí só se lembra do momento em que ele acordou quando aquela pessoa que foi ajudar ele lá apareceu e salvou ele. E aí foi isso. E aí depois de um tempo, meu vô tentando entender e conversando com outras pessoas que tiveram experiências parecidas, e ciente da maldição que o Saci tinha rogado pra ele lá, e rogado a praga pra ele, soprado a poeira na cara dele lá e tudo mais, meu vô ficou esperto. E aí, ao longo da vida, meu vô encontrou com o Saci mais umas 7 vezes. Se eu for contar aqui, dá um podcast de, 3 horas, todas as tretas que meu vô teve com o Saci. E beleza. Aí passou-se, né? O meu vô, depois de muito tempo, foi pra Itapeva. A cidade onde eu nasci, onde aí meu pai se mudou pra lá já adolescente, onde conheceu minha mãe, se casou e fez a vida lá. E meu avô morava na cidade, mas continuou trabalhando e morando no campo. E aí foi. E aí passou-se muito tempo. Meu avô faleceu em 2004, se eu não me engano, ou 2003. E beleza. Passaram-se alguns anos. Isso, acho que também coisa de 4 anos. Aí eu já não morava mais com meu pai. Meu avô faleceu. Depois de um tempo a minha mãe também faleceu. E depois de um tempo eu também já era adolescente. Eu também fui embora de Itapeva. E aí meu pai, depois que eu fui embora, depois que as coisas mudaram um pouco por causa da minha mãe ter falecido e tudo mais, o meu pai também se tornou uma pessoa mais reclusa e foi morar 100% do tempo no sítio. Não ficava mais um pé na cidade e um pé no sítio como antes. E aí ele foi morar no lugar onde ele trabalhava, que era uma fazenda com várias e várias histórias também. Uma fazenda imensa, mais de 15 alqueires, que lá plantava cereais, cultivava outros tipos de lavoura e tudo mais, e também fazia suinocultura. E aí meu pai era encarregado dessa fazenda e o caseiro. E aí num determinado dia lá, ele com meu irmão estavam fazendo a ronda noturna e tinham que acender as luzes. Isso era 7, 8 horas da noite, assim. E aí meu pai e meu irmão saíram para ir acender as luzes, saíram da entrada da fazenda para ir lá pro fundo da fazenda, numa estradazinha longa pra caramba. E aí andaram. Meu irmão, num determinado momento, correu na frente e meu pai ficou sozinho nessa estrada. E meu pai falou que aquele dia já não estava normal, sabe? Que aquele dia já estava esquisito, mas estava tudo bem até então. E aí, no meio da estrada, meu pai começou a se sentir mal. Ele começou a ter uma zonzeira. E assim, meu pai é um homem que hoje, ele tá com 70 anos, nunca foi hospitalizado, nunca passou por nada. Meu pai tem uma saúde de ferro. Meu pai, sabe, assim, é um cara que se cuida muito. Meu pai fazia meia maratona até, 3 meses atrás. Então nunca teve problema de saúde, nunca teve nada assim que... Putz, será que ele tava passando mal? Algo do tipo assim, por algo... algo dele mesmo? Não era alguma circunstância do momento. E ele começou a passar mal. E foi quando ele escutou um assobio, mas muito alto mesmo, assim, um assobio que entrava dentro da cabeça dele, segundo ele. E aquele assobio incomodava tanto que ele chegou a baixar, a ficar com o joelho no chão e com as mãos no ouvido, assim, sem entender o que estava acontecendo.
e meu irmão já estava longe na estradinha, ele preocupado com meu irmão, pro meu irmão voltar, e aí ele começou a se sentir mal com aquele assobio, até que na fé dele lá ele lembrou uma oração e começou a orar também, e aí melhorou um pouco, e aí ele começou a se sentir um pouco melhor, e ele começou assim, a ter um pouco mais de noção, estava preocupado com o meu irmão, se levantou para chamar o meu irmão, e aí ainda estava um pouco incomodado, assim, se sentindo muito mal, e ele falou que ele olhou de longe, assim, tipo, a uns 50, 60 metros dele, que tinha um piquete, né, onde os bichos ficam soltos para pastar, assim, e do outro lado tinha mata, assim. E ele viu o semblante lá do menininho, que para ele era o Saci também. E aí o meu pai, naquele momento, entendeu que o Saci estava ali para pegar ele também. Aí meu pai se lembrou de tudo que aprendeu com meu avô, de tudo que aprendeu ao longo da vida, e começou a fazer as orações dele, as coisas assim. E aí, tipo, aquela sensação vinha e voltava, e aí, tipo, em alguns momentos o assobio ficava mais fraco, em alguns momentos ficava mais forte, em alguns momentos ele enxergava a entidade, sei lá, a criança, né, que é um Saci, era um menino assim, ao redor dele assim, até que em um determinado ponto assim, de tanto orar, passou, segundo ele. Aí ele correu, alcançou o meu irmão, perguntou pro meu irmão se meu irmão tinha visto alguma coisa, meu irmão falou que nada, que estava tudo normal, e aí beleza, aí eles foram lá, acenderam as luzes e voltaram para casa. Nesse mesmo dia, aí é algo que todo mundo... geralmente essa parte da história eu quase nunca conto, porque a história já é longa, né? Mas nesse mesmo dia, meu irmão, a minha madrasta e o meu pai contam que o Uratau, mãe da lua, aquele passarinho... Desculpa, eu acho que eu errei o nome. Mas ele cantou a noite inteira. Foi uma noite bem esquisita, assim. E aí o que aconteceu é que mais umas 2 ou 3 vezes... o meu pai encontrou com o Saci nesse lugar e em outros lugares. E depois de muito tempo, o meu irmão meu irmão é agnóstico, não acredita em nada, ele aprendeu tudo que eu aprendi igual, mesma criação que eu, mas meu irmão não liga para essas coisas assim, sabe? Ele não bota fé. Só que segundo ele, um dia lá, também ajudando meu pai com as coisas, também aconteceu uma situação muito estranha com ele, de alguma coisa meio que perseguir ele lá na hora que ele estava tratando dos bichos, e também ficou esquisito. E aí é isso, aí é bem difícil falar com meu pai para pegar as histórias com ele, porque meu pai leva muito a sério essa coisa do Saci. É bem difícil conseguir arrancar dele uma coisa ou outra, mas a gente vai tentando, e assim que eu tiver mais histórias do meu pai com o Saci, mais relatos de encontro com ele, entre eles eu trago aqui para vocês, tá? Muito feliz aí por estar participando do Relatos do Além. Espero que vocês gostem dessa história aí. Muito obrigado, Zoucas. Vida longa aí ao Relatos do Além. E aí, se alguém quiser ver o meu pai mesmo contando um pouco dessa história e de outras histórias, tem um vídeo meu com ele lá no meu canal. Tem um vídeo com meu irmão também contando as coisas assim. E tem outras histórias também do meu avô e da minha família e de amigos e conhecidos que também passaram perrengues com folclore. Como eu comentei, eu sou folclorista há quase 19 anos já. E como eu trabalho na aviação, eu pude viajar e conhecer o país inteiro, então colecionando aí uma boa quantidade aí de relatos, histórias e causos de várias lendas e entidades e coisas que são do nosso folclore, tá? Brigadão, até mais. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Rapaz, chegamos ao final de mais um episódio de Relatos do Além. Muito, muito obrigado mesmo por você que ficou até aqui, né? Me ajudou a passar esse perrengue junto comigo, né? Você sabe que eu tô escutando junto de você, né? Ao mesmo tempo, é ao vivo o negócio aqui, né? Obrigado demais, tá? E, cara, o episódio de hoje foi recheado, né? Nota marrom altíssima. Escutamos histórias muito intrigantes, né? Falou depois desse apagão misterioso, né? Ela ouviu com a amiga dela, captou uma voz infantil, né? Pô, história bizarra. E Renan também compartilhou experiências muito assombrosas, né? Nas estradas desertas. O Rogério, cara, Rogério é um querido, contou pra gente essas histórias aí do Saci, né? Com a família dele, o avô e do pai. Que, aliás, cara, o Rogério é um dos maiores contadores de história do Brasil. O cara é bom demais, né? A maneira como ele narra a história da família dele é incrível. Eu de um respeito e um carinho, assim, imenso, né? De levar essas histórias adiante. Então, um abração pra você aí, Rogério. E também a Scarlett, que revela essa maldição ligada a uma voz noturna, né? Muito estranho mesmo. Mas todas elas muito incríveis. E enfim, galera, a gente tá chegando aqui ao final. Eu queria agradecer de novo a também todo mundo que participou. E também deixar aqui avisado sempre, né? Como eu sempre falo, se você quer entrar no nosso grupo secreto, ouvir mais histórias, né? A gente tá sempre trocando ideias lá, histórias particulares, né? Do pessoal do grupo. Basta você entrar lá no nosso site, que você já sabe, ou clicar aqui na descrição, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. Tá? E aí você pode bater um papo exclusivo com a gente e também ter acesso à pasta mais amaldiçoada da internet brasileira, com histórias que ainda não foram pro ar, tá? Ainda vão pro ar, então você pode ter acesso a, basicamente, não diria todos, né? Diria todos não, mas tem muita história lá que ainda não foi pro ar e que ainda vai entrar no ar, e você pode ter acesso antecipado, beleza? Só entrar no link aqui da descrição. E se você quiser mandar uma mensagem pra mim, pode mandar um oi pra mim lá no WhatsApp, pelo telefone +1 647 830 0422. Mas eu diria que acho que 80% das pessoas que mandam mensagem não contam essas histórias. Me deixa triste, você não tem noção, gente. Eu fico, e aí, pô, grava pra mim aí, pô, grava por favor, pô. Vai me negar um prato de comida? Pô, um pratinho só, sabe? Aquela história assim. Não deixe de mandar um relato não, tô aguardando lá, tá bom? Ó, Carol, Ana, Rafa, Gabriel... Léo, tô ligado, vocês aí, ó, com esse primeiro nome, eu sei que vocês falaram pra mim que iam mandar mensagem e não mandaram, tá? Tô aguardando. É só clicar, então, aqui no link que tá na descrição, beleza? E se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.